Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou apresentar o resultado do meu trabalho de doutorado até então. No momento, eu me encontro entrando no quarto semestre do período e o trabalho se chama Isometria Acompanhante e Conexões no Espaço de Estados Puros. A orientação fica a cargo dos professores Carlos Henrique Gross Ferreira e Diogo de Oliveira Soares Pinto. Vamos lá, então. De um lado do mundo, mais próximo à física, temos a conexão de Berry, que é definida via identificação dentro de um contexto específico que ela aparece. Do outro lado do mundo, da matemática, tem uma certa abordagem para se estudar geometrias frequentes na física, como a de Fubini-Study diante de Sitter. E nessa abordagem aparece uma maneira natural de se definir conexões via um objeto que se chama isometria acompanhante. Então, a nossa ideia é aplicar essa abordagem que vem do outro lado do mundo ao espaço de estados puros e verificar como a conexão que vai sair dali, agora vindo de uma estrutura geométrica natural do espaço, se relaciona com a de Berry. Então, para situar qual é o cenário que a gente está lidando, vamos falar primeiro do que é mais próximo, que é a conexão de Berry. Mas para falar de conexão, a gente precisa falar das fases geométricas e do contexto usual que essas fases são apresentadas. O contexto é o contexto de mecânica quântica de estados puros, onde a gente vai aplicar o teorema adiabático a um sistema que é submetido a um processo cíclico regido pelo Hamiltoniano H, que depende do tempo. Dessa forma, esse Hamiltoniano vai variar lentamente no tempo, fazendo que, ao longo da evolução, não aconteçam degenerescências ou transições de nível. A fase de Berry combinada com a fase dinâmica formam o que a gente chama de fase geométrica, que é uma diferença de fase adquirida após o sistema realizar essa evolução cíclica diabática. Essa fase vem da estrutura geométrica natural do espaço de estados. Nesse cenário específico, então, por identificação, é definida a conexão de Berry. E por que eu falei identificada, rotulada mesmo? Porque a integral do termo que é rotulado como conexão ao longo do caminho cíclico dá a diferença de fase correspondente à fase de Berry. Ou seja, ela compõe a holonomia associada ao processo. E holonomia é conceito relacionado a fibrado principal e conexões em fibrados principais. Agora, para falar do cenário em que vai se desenvolver a abordagem matemática, a gente tem que falar das geometrias clássicas. Seja então o V espaço vetorial sobre o corpo K, que a gente vai tomar como complexo, de dimensão finita, munido de forma hermitiana não degenerada, com assinatura NM. Por geometria clássica, a gente entende o estudo da geometria que emana da forma. E por que o adjetivo clássica? Porque os grupos de isometria UV e SUV da forma são os chamados grupos de Lie clássicos, e a gente toma emprestado o nome clássico daí. O importante observar aqui também que a forma quebra o espaço em três setores. A forma define o sinal de um ponto. Você toma um representante do ponto em V e olha o sinal da forma no ponto. Se o sinal for positivo, falamos que o ponto pertence a EV. Se o sinal é negativo, a BV. E se o sinal for nulo ou isotrópico, a gente fala que o ponto pertence a SV. Note que o estudo da geometria da forma se dá a nível do projetivo, onde o PCV, sem os pontos isotrópicos, tem estrutura de variedade suave e os espaços tangentes, nesse caso, são identificados como transformações lineares de V em V com duas propriedades, de mandar reta complexa em P-perp, o espaço perpendicular, e P-perp em zero. Agora, para falar do formalismo utilizado, vamos definir o que é isometria acompanhante e ver como ela permite colocarmos uma fase no fibrado principal associada à geometria clássica. Tome uma curva suave C em PCV, sem pontos isotrópicos, e os vetores tangentes à curva em cada ponto.
Defina, assim, a curva na álgebra de Lie de S e U V C chapéu ponto. A curva f em S e U V, definida pelo problema de valor inicial, onde o vetor tangente à curva f em cada ponto é dado aplicando C chapéu ponto à própria curva f, é chamado isometria acompanhante de C. Antes da gente definir o fibrado associado à geometria clássica e a conexão nele, a gente tem que apresentar a chamada forma de Killing, que é uma dois-forma na álgebra de Lie do grupo de isometrias, definida como o traço da composta dos elementos da álgebra. Dito isso, então, dado um ponto P, ponto inicial da curva C em PCV sem pontos isotrópicos, a gente tem um fibrado principal que emana a geometria clássica dada pelo mapa de SUV em PCV, com fibra sendo o estabilizador do ponto. O levantamento F da curva C vai ser declarado horizontal, definindo assim uma conexão de Arichman no fibrado. De fato, essa conexão vem da forma de Killing em SUV. Então, a gente chega na definição. Dados que, em SUV e P em PCV, o espaço tangente AQ se quebra nessa soma direta em que a primeira porção é identificada como vertical e a segunda como horizontal, com respeito à forma de Killing. E esta é a conexão geométrica no fibrado. Agora vamos dar uma olhadinha nesse lema aqui. Dado uma curva C no projetivo, existe um levantamento especial normalizado C0 em V, cujos vetores tangentes são ortogonais à curva em todo ponto. Vale notar que C0 leva uma fase φ definida por um problema de valor inicial. No que segue, então, a fim de aplicar o formalismo a um caso específico e, ao mesmo tempo, fazer a ponte com mecânica quântica, a gente vai identificar o espaço de estados quânticos puros com PCN, que é o espaço projetivo complexo n-dimensional, com respeito a uma forma de assinatura positivo definida. O fibrado principal em questão aqui é o mapa de SUN+1 para PCN. Vendo o espaço de estados desta forma, uma evolução adiabática cíclica C pode ser representada por um levantamento normalizado C0 em V, e assim a conexão de Berry a caligráfico da literatura de física é escrita com um vetor tangente em PCN, e esse vetor tangente é igual a menos C ponto estrela da definição do C ponto chapéu da isometria acompanhante. Dito isto, a gente chega na seção dos resultados. Aqui, vamos ver como os nossos atores do formalismo nos fornecem, a nível do espaço vetorial V, as fases dinâmica de Berry e, portanto, a geométrica, que é a soma das duas. A dinâmica vai ser a fase φ fornecida pelo levantamento normalizado C0 em V, e essa fase, por sua vez, nos permite levantar verticalmente a curva C no fibrado principal, fazendo uma matriz diagonal que vive em SUV, e essa matriz representa uma curva na fibra, ou seja, é uma curva no estabilizador do ponto. Para falar da fase de Berry, sabemos que o levantamento horizontal de uma evolução adiabática cíclica C é a isometria acompanhante F, com vetor tangente horizontal F ponto, que é a transformação linear de V em V. F ponto em particular pode ser visto como campo vetorial ao longo de C0, e nesse sentido ele pode ser projetado ao longo da curva e integrado pelo caminho, em V, dando então a fase de Berry descrita ali nessa equação integral. Vendo a equação, de fato, apenas menos C ponto estrela contribui para a fase. Porém, ele apenas não é horizontal e nem tem sentido na álgebra de Lie de S e UV. E, finalmente, a fase geométrica é a diferença de fase total adquirida após um ciclo adiabático, que vai ser a soma das duas fases anteriores. E agora, para as conclusões, nós temos, primeiro, o que pode receber título de conexão mesmo é só a decomposição vertical-horizontal do espaço tangente de SUV, como a gente descreveu na definição do slide 3. Segundo, a componente vertical ela se relaciona com a fase dinâmica em V, e a horizontal com a de Berry,
quando a gente realiza a dinâmica cíclica adiabática. Por fim, o A caligráfico sozinho não é horizontal e nem tem sentido na álgebra de Lie de SUV. Porém, é só ele que contribui para a diferença de fase na evolução cíclica adiabática. Por isso, talvez que na literatura em física ele é rotulado como conexão. Como bônus, a gente pode dizer que o legal é que a gente pode aplicar esse mesmo formalismo para estudar conexões em outros espaços de interesse físico, como o espaço quântico de estados mistos de um qubit, a bola de bloco. Só que agora a forma vai ser induzida do determinante, e o fibrado é o mapa de SU11 para o quociente de SU11 pelo estabilizador de um ponto. É isso aí. Valeu. Falou.